Seja muito bem-vindo a mais um vídeo com essa vibe meio escura. Que horrível. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma mecânica que eu fiz dentro do jogo que eu tô fazendo, que vai sair esse mês, então fica ligado, que é o seguinte, eu criei aqui, ó, um prompt customizado. Então quando ele chega perto desse item aqui, ó, para ser coletado, ele pode, a UI já muda, né, não é aquela UI do Roblox, e você pode clicar com o E, ó, que ele vai fazer esse preenchimento aqui, ó. Olha só que legal. E isso aqui vai funcionar também para outros itens. Por exemplo, aqui onde você entrega o item, eu posso clicar com o mouse ou com o touch, ou também em qualquer lugar da tela, ou também com a tecla. Isso aqui ficou muito bacana e hoje eu vou te ensinar como é que faz. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Tamo junto e bora pro vídeo. De volta no Roblox Studio, eu já deixei algumas coisas preparadas aqui pra gente. A primeira coisa é que eu criei duas pastinhas porque eu vou mostrar dois prompts diferentes. Esse aqui vai ser um único clique nele, ele já vai ser ativado. E esse daqui eu vou utilizar para fazer um que você precisa segurar por alguns segundos. Então basicamente é isso que eu tenho aqui, essas pastinhas, só para ficar mais fácil de pegar essas partes que estão aqui dentro. Uma outra coisa que eu tenho são as duas UIs. Então eu tenho duas UIs aqui, essa aqui é para o clique, então vamos vir aqui, ó, em Enable, vou clicar aqui e é basicamente isso daqui que vai aparecer na tela do jogador, então vamos tirar, e essa daqui é quando ele vai pressionar, e aí vai ter uma barrinha aqui, que está aqui dentro, que eu vou explicar melhor na hora que a gente for fazer, ó, que ela vai subindo aqui até ser totalmente preenchido, beleza? Então basicamente é isso que nós temos aqui para fazer o nosso prompt customizado. Então vamos lá, vamos começar com o do clique, que é o mais simples primeiro. Dentro do meu Starter Player, dentro do Starter Player Scripts, e eu vou criar um novo script aqui dentro. E esse script ele vai se chamar, pode ser Prompt Click, beleza? Então o nome aqui não importa, você pode colocar o nome que você quiser. E agora nós vamos precisar de alguns serviços. O primeiro serviço que nós vamos precisar vai ser o do player. Então eu vou fazer local, players, game, get service, players, beleza? E eu também vou precisar do toInService para a gente fazer uma animaçãozinha ali para ele não ficar tão feio. Então eu vou colocar aqui o toInService. Basicamente é isso que a gente precisa. Agora eu vou pegar a referência do jogador. Então vamos fazer player, que é igual a players.localPlayer. E eu também vou pegar a referência da nossa UI. No caso, a UI que eu vou utilizar aqui vai ser aquela do clique. Então eu vou fazer o seguinte, player.player de UI, que é onde ficam todas as nossas UIs. E eu vou fazer um wait for child e aí eu vou pegar o nome dela. No caso, o nome que eu tenho aqui dentro é o nosso prompt click de UI. Então vou buscar exatamente esse nome, ele vai até completar pra gente. Eu quero essa aqui do clique. E agora eu também vou precisar pegar a referência do botão, porque se eu venho aqui dentro, ó, ele é um text button, tá? Então eu vou poder pressionar o E para poder interagir com ele, ou se eu quiser clicar ali, fazer o touch, né? Porque a gente precisa pensar no mobile também. Então eu vou utilizar o seguinte, local button, que vai ser igual ao GUI.button. Basicamente é isso que eu preciso. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso criar esses prompts. E como que eu vou criar? Tudo que tiver aqui dentro, todas as partes que estão aqui dentro, eu vou adicionar um prompt para ela. Porque assim você pode adicionar vários prompts, né, dentro do seu jogo. Então o que eu vou fazer é um for aqui. E eu vou pegar a parte aonde? Eu vou pegar ela dentro do meu workspace.clickPrompts. E aí eu vou pegar aqui, acabei esquecendo do meu getChildren. Ou seja, ele vai pegar todas as partes que estão aqui dentro. Ó. Quando eu vou fazer parte aqui agora da play no jogo, ó, ele já vai trazer pra gente, ó, clique parte 1, porque eu só tenho uma. Mas se eu vier aqui agora, duplicar isso daqui, vamos colocar o nome dela para 2, e eu vou puxar ela aqui pro lado, ó, vamos puxar ela aqui pro lado, agora ele vai encontrar as duas partes. Então, dessa forma, você pode criar vários prompts diferentes com um único código. Isso aqui vai ajudar bastante a gente. Então, agora o que eu vou fazer é pegar um prompt. E aí, para não ficar o nosso código muito bagunçado, eu vou criar isso aqui dentro de uma função. Vou chamar ela de createPrompt. createPrompt, dessa forma. E aqui eu vou passar a referência da minha parte, porque eu preciso salvar o prompt lá dentro. Então agora eu vou vir aqui em cima, vou criar essa função, que vai ser a createPrompt, e que eu vou passar o nome de parte mesmo. Ela é uma base part. E agora vai começar a configuração do nosso prompt. Ele até começou a completar ali pra gente, mas é o seguinte, vou fazer do zero aqui. Vamos fazer local prompt, que é igual a um instance.new. E aí o que eu quero criar? Um proximity prompt, esse carinha daqui. E agora vem algumas configurações. A primeira configuração vai ser o requires line of sight, esse carinha daqui. O que ele faz? Eu não preciso ter uma visão direta dessa parte, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui pertinho e tem um NPC na minha frente ou alguém na minha frente, eu não estou vendo isso aqui diretamente. Então, se ela estiver marcada como verdadeiro,
o nosso prompt não vai aparecer. Então eu vou deixar ele como false, que mesmo se tiver outras coisas aqui em volta, eu vou conseguir ver esse prompt aqui, beleza? Então por isso que eu vou deixar ele marcado como falso. E agora eu vou colocar a distância também, que é o Max Activation Distance. E eu vou passar aqui 10 no caso. Seriam 10 studs que ele tem que estar de distância para mostrar o nosso prompt. E aí você pode mudar isso do jeito que você quiser. Agora eu vou colocar o Hold Duration, que é o tempo que ele precisa segurar. No caso, como esse aqui é de clique, eu quero que ele seja ativado instantaneamente, eu vou colocar como 0. Aqui, dessa forma. E agora, uma coisa muito importante é o seguinte, como nós vamos criar essa nova interface, eu vou precisar colocar isso daqui, ó, prompt.style enum proximity prompt style.custom, tá? O custom seria a UI customizada, no caso que eu vou fazer. Se eu deixo como default, que é o valor padrão que ele tem, ele vai ficar com aquela cara que o Roblox já tem. Então vou colocar aqui o parent também dele, então prompt.parent, que vai receber a nossa parte. Basicamente é isso que a gente precisa e agora ele já está sendo criado na nossa tela. Se eu vier aqui, ele já mostra, né? Tá com a interface do Roblox, ó. Então aqui eu já consigo até clicar nele e já funciona aqui o nosso prompt. Só que eu não quero ele desse jeito, quero colocar aquela UI que eu criei. Então vou transformar aqui para custom, desse jeito, e agora ele vai parar de aparecer. Então se eu vier aqui agora, ó, olha só, ele não aparece mais, mas ele está aqui. Se eu vier aqui dentro, ó, ele está aqui dentro. Só que ele não mostra nada de UI, porque quem vai lidar com isso agora sou eu, através do código. Então o que eu vou fazer? Agora que é muito importante você colocar um return no prompt, para a gente pegar a referência desse cara daqui. Então eu vou precisar dele para pegar alguns eventos. E quando a gente trabalha com o Proximity Prompt, é muito comum a gente utilizar os eventos. E os eventos que a gente mais utiliza seriam o trigger, né, para trigar esse cara, mas também existem outros eventos e principalmente quando a gente trabalha com uma UI customizada, eu vou precisar escutar esses outros eventos também. Então vamos começar aqui mostrando a nossa UI na tela. Eu vou fazer prompt shown, esse carinha daqui, e esse cara ele é responsável por mostrar a UI na nossa tela. Então, quando eu estou perto desse prompt, ele é disparado esse evento aqui. E aí eu vou me conectar a esse evento, vou fazer uma função. E agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou simplesmente jogar minha UI. Eu vou fazer de UI.enable. Eu vou dizer que ela é verdadeira. E aí para sumir essa UI, quando o jogador estiver longe, eu vou utilizar o prompt hidden, esse carinha daqui, e ele vai esconder a nossa UI. Para esconder a UI, de UI.enable igual a falso. Basicamente é isso que a gente precisa. Então vamos dar um play aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Se eu venho aqui agora, ó, ele já me mostra. Se eu venho nesse, se eu saio, ó, ele já me mostra aqui perfeitamente a nossa UI. Então isso aqui já está quase pronto. Agora o que a gente precisa fazer é ativar ele e também tomar alguns cuidados aqui na hora de fazer essa ativação. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Vamos vir aqui ó, no shown e eu vou fazer o seguinte. Local debounce igual a falso. Por quê? Porque aqui eu quero evitar que esse botão seja clicado várias e várias vezes. Então ele só vai poder clicar nesse botão aqui de cada 1 segundo, por exemplo. Então por isso que eu vou utilizar esse debounce e você já vai entender o porquê. Aqui uma outra coisa que eu preciso fazer também é o seguinte. Se eu vier aqui agora e fazer button.activated, quando eu clicar nesse botão, eu posso disparar alguma coisa. Então isso aqui eu vou poder interagir com esse prompt, tanto clicando o E, que é a tecla de atalho ali do nosso prompt, ou clicando na tela mesmo, como se fosse simulando o touch ali, ou então até mesmo com o mouse. Então isso aqui é muito importante também. E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, como eu vou poder disparar esse gatilho de duas formas, tanto clicando aqui e também com o nosso prompt trigger, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó. Então trigger, que é quando a pessoa interage com ele, ó. Vou colocar aqui, ó, print, e eu vou dizer o seguinte, part.name, e aí eu vou colocar aqui vírgula, ativado. Beleza? Então vamos testar isso daqui primeiro, antes de falar do botão. Vou até comentar isso daqui. Vamos dar um play no jogo. Ó, vamos vir aqui. Vou clicar com o E. Clique parte 1 ativado. Se eu venho aqui agora, clique parte 2 ativado. Se eu volto nesse, 1, 2. Então já funciona. Mas se eu clico, ó, nada acontece. Ele não me mostra nenhum console, porque eu preciso escutar o evento de activated desse botão aqui. Então vamos fazer isso também. Vou vir aqui e aí eu vou fazer o seguinte, activated. E aí eu vou disparar essa função. E a função que eu vou colocar vai ser a mesma. Então eu posso vir aqui e colocar dessa forma. Só que nesse caso aqui, como é muito simples, né? Só um exemplo, isso daqui até funcionaria. Mas num caso real, onde você precisa fazer um monte de coisa aqui dentro, o importante aqui é o seguinte, fazer uma função local, function, e eu vou chamar ela de onTrigger. Então é quando ele é trigado. E aqui eu vou passar a parte, base part, para a gente continuar fazendo esse console aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar isso daqui, vou passar para cá, e agora ao invés de fazer o print direto, eu vou chamar a minha função, passando a minha parte aqui. Eu vou fazer a mesma coisa
aqui dentro agora. Dessa forma, em qualquer lugar que o nosso evento for disparado, ou clicando no botão, ou interagindo com ele pressionando E, eu vou poder mudar o código em um lugar só, se eu quiser fazer alguma coisa diferente. Isso aqui é muito útil pra gente. Só que aí agora vai ter um problema. Se eu vier aqui agora, vamos vir aqui, ó. Eu tô conseguindo clicar muitas e muitas vezes. E aí também tem um outro bug, ó. É o seguinte, se eu venho aqui agora, clico, ele disparou 2 vezes, ó. E agora se eu venho aqui, saio e volto, clico de novo, agora ele tá disparando 3 vezes. Por que que isso está acontecendo? Isso vai acontecer para cá também, ó. Se eu vier aqui, ó, ele dispara uma vez e o outro também, ele vai ficar fazendo isso aqui loucamente. Por que que está acontecendo isso? Porque quando eu abro uma conexão, ele está só abrindo. E eu preciso fechar essa conexão, senão ele vai continuar escutando esse evento aqui. E isso é muito importante nesse caso aqui do botão. Por quê? Quando o prompt está aparecendo, eu quero me conectar a ele. Mas se ele some, eu quero tirar essa conexão. Porque senão ele vai ficar disparando. Todos os prompts que eu estiver passando ali dentro do meu jogo vão ser disparados. E não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vou criar uma variável aqui em cima. Vou até deixar ela separada. Que vai ser o seguinte. Local. Vou chamar de button connection. Beleza? Então vou chamar ela de button connection aqui. E eu vou armazenar a referência desse cara aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Igual. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui dentro do button connection, eu estou guardando a referência desse evento aqui. E aí depois eu posso desconectar esse evento. Dizer para ele, olha, eu não quero mais escutar esse evento se ele for disparado. E aí ele vai resetar isso aí pra gente sempre que aparecer ou que ele sumir. Então isso aqui evita que múltiplas coisas aconteçam ao mesmo tempo. E aí o que eu vou fazer agora é o seguinte também. Vamos vir aqui embaixo. E aí quando que eu vou desconectar esse cara? Quando ele sumir. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Se existir alguma coisa dentro do meu button connection, eu quero desconectar. Então vou fazer 2 pontos, disconnect. Beleza, então agora esse problema já deve ser resolvido. Então vamos vir aqui agora, ó. Cliquei, ele me mostrou uma vez, saí de perto dele, vamos voltar uma única vez. Então aqui já está resolvido. Se eu venho aqui agora nesse, ó, ele me mostra também uma única vez. Beleza, então agora a gente já conseguiu resolver esse problema aqui da conexão. Um outro problema que eu tenho é o seguinte, se eu ficar clicando várias vezes, ele vai acabar dando um problema, principalmente quando a gente colocar a animação. Então o que eu vou fazer é o seguinte, quando ele mostrar, eu vou utilizar esse debounce aqui, ó, que é o seguinte, antes de disparar o trigger, eu vou verificar se o debounce está ativado. Então se o debounce for verdadeiro, ele vai retornar aqui pra gente. E aí, se ele não estiver verdadeiro, quer dizer que ele vai disparar aqui meu trigger e eu vou transformar o meu debounce em verdadeiro, beleza? Então eu vou colocar ele desse jeito aqui. E agora é o seguinte, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos vir em task.delay, vou colocar 1 segundo. Então ele vai esperar 1 segundo para poder ativar o debounce de novo. Então vou fazer debounce igual a falso. Basicamente é isso que eu preciso fazer aqui. E aí eu também vou fazer o seguinte agora. Vamos dar um play e vamos testar. Ó. Se eu venho aqui, vou clicar várias vezes, ó. Ele só está deixando eu clicar de 1 em 1 segundo. Ele até me mostra aqui na tela, mas eu só consigo enviar mesmo o trigger a cada 1 segundo. Então isso aqui previne que o jogador fique spamando ali os botões, isso aqui é bem importante. Agora vamos fazer a nossa animação aqui. E a animação vai ser o seguinte, vai ser muito simples. A única coisa que eu quero fazer é só o botão diminuir um pouquinho e voltar. Bem simples. E aí eu vou fazer isso dentro do trigger. Por quê? Porque agora ele vai ativar isso aqui para os dois. Tanto se eu clicar com o E, tanto se eu clicar com o botão ou com o touch. Então vamos vir aqui em cima, eu vou deixar esse print ali, e aí eu vou utilizar o toInService. Vou chamar o toInService, create, e agora eu vou passar a referência do botão, que é ele que eu quero alterar. No caso, esse botão aqui, né, eu quero fazer um efeito com ele. E agora eu vou colocar aqui algumas informações. Então eu vou colocar o toInInfo, que vai ser a configuração da minha animação. Ela vai ser bem rapidinha, vou colocar de 0.1 segundo, e basicamente é isso que a gente precisa. Na verdade, aqui eu vou precisar o seguinte, ó. Vou deixar ele assim para você entender, ó. Vamos voltar. E agora eu vou mudar o size. Então eu vou vir aqui, ó, em size. E aí eu vou trocar o UDIN2 from... pode ser offset. Vou fazer com offset aqui para ficar mais simples, que vai ser de 96 por 96. Então esse vai ser o tamanho que ele vai ficar. Vamos dar um play aqui. Por que que isso vai... Olha só o que vai acontecer. O botão, no caso, a propriedade de size dele, ó, ele é 128 por 128. Então ele vai diminuir o tamanho, ele vai passar de 128 para 96, nesse tempo aqui de 0 a 1 segundo. E olha só o que vai acontecer agora. Vamos vir aqui, cheguei perto, ó, cliquei, ele diminuiu, mas ele não voltou. Ó. Ficou estranho, né? Porque ele só tocou uma única vez. Ó. Então se eu venho aqui agora, ó, ele não vai mudar mais. Então o que eu quero fazer? Eu quero voltar para o estado. Eu só quero diminuir um pouquinho, depois ele volta. E eu vou utilizar o próprio toInInfo para fazer isso pra gente. Então eu vou vir aqui e eu vou passar o enum using style. No caso eu vou deixar o linear, que é o padrão, que eu não vou utilizar. O direction, então
is in direction, que é esse carinha aqui. Vou colocar o que? O in out, tanto faz aqui nesse caso, porque ele é linear, então não vai ter nenhuma diferença. O repeat count eu vou colocar como 0, porque eu não quero que ele repita, né, que ele fique em loop, por exemplo. E agora que é a opção que eu quero, que é o reveses. Então esse revés, o que ele vai fazer? Ele vai voltar o botão para o estado atual. Então vou colocar ele como verdadeiro, porque o padrão dele é falso. Então o que ele vai fazer? Ele vai para 96 por 96 e depois ele volta para o seu estado atual. Então isso aqui já vai dar um efeito bem bacana pra gente. Vamos vir aqui. Ó. Cheguei perto, vou clicar, ó, tá vendo? Ele deu esse efeitinho de clique aqui, bem legal. E agora, se eu venho nesse aqui, ó, ele também faz, ó. Então ele tá fazendo o nosso efeito aqui, já ficou bem interessante o nosso botão. E agora, se eu quiser, por exemplo, colocar outros, eu posso. Então posso vir aqui, jogar um lá pra frente, posso mudar a cor, fazer o que eu quiser. Mas ele já faz isso aqui, ó. Então se eu venho aqui, vamos lá, coloquei muito longe. Ó, ele também já funciona. Então agora você já tem um sistema de prompts clicáveis. E também já é responsive isso daqui, você consegue utilizar em vários outros locais, basta você colocar a sua parte, o seu objeto aqui dentro. E agora a gente precisa falar também sobre o outro tipo, que ele é um pouquinho mais complexo, mas você vai entender, se liga só. Antes de continuar esse vídeo maravilhoso, eu preciso dar os recados dos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. O primeiro recado que eu tenho pra você é sobre o nosso canal do Discord. Entra lá porque tá cheio de coisa legal. O segundo recado é sobre o meu curso, que já tá disponível na Udemy, confere aí o link na descrição. São 24 horas de conteúdo, ajuda o pai a pagar as contas. Então agora que a gente já entendeu como funciona a UI customizada para fazer os prompts, vamos um pouquinho mais rápido para esse vídeo não ficar tão grande. Então vou vir aqui agora, vou duplicar esse script e eu vou chamar ele de prompt holder, sei lá, hold, pode ser hold aqui. E aí o que eu vou fazer? A estrutura segue a mesma, eu só vou trocar isso daqui para hold, que é a outra UI que eu tenho. Então vamos tirar e beleza, basicamente é isso que a gente precisa. Agora eu vou precisar de outras conexões. Então eu vou precisar de uma conexão que é pro quando ele pressionar para baixo, quando ele pressionar o botão, que é o connection, vou chamar de connection down, e quando ele soltar também, porque vai ter uma animação envolvida, que vai ser o up. Eu também vou precisar de uma outra para nossa animação aqui. Basicamente são essas três variáveis a mais que nós vamos precisar aqui nesse código. E aí o que eu vou fazer? O prompt ele vai continuar bem parecido. A única coisa que vai mudar aqui vai ser o hold duration. No caso eu vou colocar de 1 segundo para não demorar muito. Basicamente o resto continua da mesma forma. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos lá embaixo, aqui no nosso, aqui. E aí o que eu vou fazer? Aqui segue a mesma configuração para ele pressionar o botão. Então ele vai continuar com activated aqui, só que ele vai mudar. Esse evento aqui, ele vai mudar porque eu vou utilizar o mouse button down, que é quando ele pressionar o botão para baixo. Então eu vou vir aqui e vou fazer mouse button down, dessa forma, mouse button one down, que no caso seria o botão esquerdo do mouse. Então ele vai pressionar o botão e alguma coisa vai acontecer aqui dentro. Então eu vou vir aqui, vou tirar isso daqui por enquanto. E aí o que eu vou fazer é simular o clique. Eu vou simular para que o jogo ele entenda que ele está pressionando. Então eu vou fazer prompt, hold, input, hold, né? Input, hold, begin. Esse carinha daqui. O que isso quer dizer? Isso daqui não é uma função que eu criei, tá? Isso aqui é uma função do próprio Roblox, né? Do próprio Proximity Prompt, que dispara um sinal indicando que o jogador começou a pressionar a UI. Então ele está indicando aqui, ó, o jogador começou a pressionar. Fica ligado aí, faz a animação que eu preciso. E aí o que eu vou fazer também é aqui embaixo, é uma outra. Nesse caso aqui eu vou armazenar o down, então connection down, desse jeito. E eu preciso fazer o up também, que é basicamente a mesma coisa. Então vou copiar isso daqui, vou jogar aqui e agora eu vou fazer connection up desse jeito. E aqui eu também preciso trocar o evento para up, beleza? Basicamente é isso que a gente vai precisar. E agora eu vou fazer input ended, que ele vai disparar esse mesmo evento agora dizendo que o jogador parou de pressionar, porque vai ser esse o gatilho que eu vou utilizar para fazer a animação ou não do nosso prompt aqui. E agora o que eu vou fazer? Deixo isso daqui aqui mesmo e lá embaixo eu vou precisar fazer algumas coisas. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, para tirar a conexão, eu vou ter que fazer para esses outros também. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Se tem o connection down, desconecta para mim. Se eu tenho o connection up, desconecta também. Então eu vou fazer assim, ó. Vou jogar ele para cá, dessa forma, e aqui é up. Então aqui eu estou garantindo que esses dois eventos serão desconectados e também eu preciso resetar eles. Então eu vou fazer aqui, ó, connection down igual a new, beleza? Basicamente é isso que eu vou fazer. Aqui no caso é up. Então eu estou resetando eles, estou desconectando o evento que ele está ouvindo e também transformando essa variável em new de novo para que ela possa ser alterada novamente. E aí o que eu vou fazer aqui embaixo é o seguinte, vou deixar esse prompt aqui por enquanto,
vou comentar ele e vamos fazer a nossa parte de animação agora pensando só no botão. E aí o que eu vou fazer? Vamos vir aqui em cima e eu vou criar uma outra. Então eu vou deixar essa aqui por enquanto. Na verdade aqui eu não vou precisar agora, então eu vou até deletar ela para não confundir. E aí eu vou fazer a animação do nosso botão, que é o seguinte, local function, e eu vou chamar de animate fill, no caso animar o preenchimento do botão. E eu vou passar aqui um size, pode ser, e eu também vou passar a duração. Então basicamente é isso que a gente precisa. E aí o que eu vou fazer é a minha animação e eu preciso verificar se já tem alguma animação acontecendo, eu vou cancelar ela. Então eu vou fazer current to in, cancel. Opa, cancel, assim. Beleza? Então aqui ele está me dando um erro que é o seguinte, eu não inicializei essa variável. No caso ela está indefinida, né? Ela está como new. Então eu preciso colocá-la como new na verdade, porque ele não sabe o que ela é. Então agora ele parou de dar erro aqui pra gente. E aí o que eu vou fazer? Se tem uma animação acontecendo, para essa animação e começa a tocar o que eu estou mandando. Basicamente é isso que ele vai fazer aqui. E a nossa animação ela é muito simples, tá? O que eu vou fazer é salvar dentro do current to in uma nova animação com create. E aí eu vou passar aqui o button, mas agora eu quero animar o fio que está aqui dentro. Então hold, ó, o fio, que é o nosso frame que está aqui. E a animação vai ser o seguinte, to in, info, new, duration. Basicamente é isso, eu só vou passar a duração para ela. Então se o nosso prompt aqui ele tem 1 segundo, essa animação tem que durar 1 segundo. Por isso que eu vou passar por parâmetro aqui. E aí o que eu vou fazer também é passar, informar para ele qual propriedade que eu quero mudar. No caso é o size, eu vou passar o size aqui para ele também. Então basicamente é isso que ele vai fazer. E aí aqui embaixo eu vou fazer um current to in, play. Show, já vai funcionar aqui pra gente. Olha só o que vai acontecer agora, porque eu preciso chamar essa função. Então vamos chamar ela aqui ó, no hold. Então eu vou vir aqui... Ah, aqui uma coisa que eu esqueci é o seguinte. Aqui em cima eu também preciso desconectar esses caras. Então vamos vir aqui, vou copiar esse código e vou colar ele aqui. No final do vídeo a gente dá uma refatorada nisso aqui para evitar essa duplicação. Mentira! Mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é, quando eu mostrar o prompt, estou garantindo que todas as conexões estejam zeradas. E aí o que eu vou fazer é, quando ele começar a pressionar o botão, eu vou fazer o meu animate fill e eu vou passar o size. No caso vai ser 1:2 from scale, que eu quero que ele fique 100% preenchido, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E aí o que eu vou fazer é prompt.hold duration. Dessa forma aqui eu vou dizer para ele qual tempo ele leva para poder preencher todo o frame pra gente. Basicamente é isso daqui que eu preciso. Agora, o que eu vou fazer também é o seguinte, caso ele solte, eu preciso resetar esse botão e de uma forma mais rápida. Por isso que eu vou passar o hold duration aqui, não vou deixar ele fixo aqui como 1. Então eu vou vir aqui embaixo, vou copiar isso daqui. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar ele preenchido horizontalmente, mas verticalmente, que é como ele cresce, eu vou deixar zerado. E aqui eu vou deixar ele mais rápido, né? Eu vou fazer ele esvaziar mais rápido. Por exemplo, 0.2 segundos aqui para ele esvaziar bem rapidinho. Vamos testar isso daqui para ver o que vai acontecer. Vou dar um play. Beleza, vamos vir nesse aqui, ó. E ele não está mostrando. Por que ele não está mostrando? Vamos ver o que aconteceu. Vamos vir... Ah, tá. É porque aqui, ó, na verdade é hold prompts. Acabei esquecendo de trocar a pastinha dele aqui. Então vamos dar um play agora. Agora sim ele deve funcionar. Beleza, ó, ele tá aqui. Pressionei o E, nada acontece, então a gente precisa resolver isso também. Mas agora se eu clico, ó, ele já preenche pra gente. E se eu solto, ele para, ó. Olha só que legal. E agora eu vou selecionar e ele parou, ó. E agora? O que vai acontecer? Se eu solto, ele também para. E agora, ó, se eu venho aqui, ele vai continuar e ele só esvazia quando eu paro. O que eu quero fazer? Quando ele ficar totalmente preenchido, eu preciso disparar o trigger e eu também quero parar, né? Eu quero esvaziar ele de novo porque ele já foi clicado. Então vamos vir aqui agora e eu vou fazer o seguinte, vamos vir aqui embaixo. Cadê o nosso prompt? Deixa eu só pegar minha colinha aqui. E é o seguinte, primeira coisa, vamos resolver aquele problema dele não tá clicando com o E, né? Dele não tá fazendo essa animação com o E. Então eu vou fazer prompt.hold begin, que é quando ele começa a pressionar. É o mesmo caso daqui, né, que eu tenho aqui em cima, então eu vou copiar isso daqui. Vou jogar aqui embaixo. Ó, dessa forma aqui ele já vai fazer isso pra gente. E aí quando ele solta, vai ser a mesma coisa que eu já tenho aqui. Então a lógica segue a mesma. Só que naquele caso eu estou tratando o clique e aqui eu estou tratando a interação dele pelo teclado mesmo ou através de uma outra tecla que você quer fazer. Você pode trocar. No caso eu estou utilizando o E, que é o padrão, mas você pode trocar isso também. Então vamos vir aqui, ó, connection, function, beleza. Eu vou passar isso daqui, mas agora ele vai ser 0 e 0.2 para fazer essa animação. Então aqui ele já deve funcionar pra gente. E agora o que eu vou fazer também é um prompt.trigger, que é quando ele for trigado, function. E aí eu vou até copiar que eu tenho ali.
Vamos vir aqui, ó. Vou copiar ela. Cadê? Hold click, ó. Vamos copiar esse. Vamos copiar só o print, né? No caso eu não preciso da animação. Vamos copiar tudo? Vamos fazer do jeito certo. Como que eu faria isso daqui? Vou deixar aqui a nossa função. E aí ele vai fazer isso daqui. Só que sem aquela animação ali agora. Só essa daqui. Então eu vou vir aqui embaixo e vamos colocar o nosso trigger passando a nossa parte aqui. Basicamente é isso. Vamos ver se vai funcionar. Vou vir aqui agora. Cheguei perto, ó, com o E. Ele já tá fazendo, beleza, ó. E não tem nada no meu console. Mas se eu chego aqui em cima, ó, ele tirou e agora mostrou pra gente, ó, hold ativado. E agora com o clique, ó. Tô clicando, ainda tô clicando, mas ele não vai me mostrar nada, ó. Soltei, vou clicar de novo e agora ele vai fazer pra gente, ó. Pra esse vídeo era isso, meu pimpolho. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like. E lembra que esse projeto tá lá no Discord pra você poder baixar, beleza? Eu não vou colocar ele aqui, mas tá lá no Discord, você pode baixar e usar como quiser. Tamo junto e até o próximo vídeo.